Bonsoir, você chegou no Mais do Mesmo. O Mais do Mesmo ele é um programa produzido pela ILPN em Montreal, que tem como objetivo principal de conhecer mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. E a única novidade que nós buscamos aqui é a novidade de vida. O Mais do Mesmo ele é quase sempre um programa ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN, mas se você não faz parte da nossa congregação e nem está em nossa igreja, você é mais do que bem-vindo. E nós queremos convidar você a participar conosco do programa de terça a sexta-feira, das 18h02, aqui no horário de Montreal, e às 19h02 no horário de Brasília. É sempre 18h02 para que a gente não esqueça as palavras do salmista, que encontra-se no Salmo 18, no verso 2, que ele diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Mas vamos lá ao que interessa. Vamos iniciar basicamente e finalizar por hoje, esta semana, o nosso estudo sobre o Reino de Deus. Hoje nós estamos sim finalizando esta semana, esta série referente à questão do Reino de Deus. Nós vimos desde o início o significado do Reino de Deus, o que significa o Reino de Deus. Posteriormente nós identificamos e vimos qual é o mistério do Reino de Deus. Ontem nós vimos também sobre a questão da vida do Reino de Deus. E hoje nós vamos finalizar esta série conhecendo a justiça do Reino de Deus. Nós sabemos, porque a própria palavra nos ensina, inclusive o apóstolo Paulo fala sobre isso em suas cartas, os Romanos, em outras cartas, que a justiça consiste em obediência à lei. E para que essa justiça seja manifesta, a lei precisa ser o quê? Explícita. No Antigo Testamento, a lei mosaica, ela era o meio de que os hebreus tinham para alcançar uma vida de justiça diante de Deus. Eles entendiam que se eles cumprissem e permanecessem dentro a lei, né, eles permaneceriam dentro desta aliança abraâmica e eles conseguiriam ou seriam salvos por isso. Os mestres da lei, eles eram os estudiosos profissionais da religião e eles dedicavam todo o seu tempo ao estudo das Escrituras e o seu principal objetivo era a definição da justiça. E você pergunta, mas por que o principal objetivo desses mestres da lei era a definição de justiça? Porque se eles bem definissem, eles conseguiriam cumprir essa justiça. Por outro lado, os fariseus eram aqueles que aceitavam os ensinos dos mestres da lei. Eles eram aqueles que punham em prática os ensinamentos deles. Desculpe. Visando buscar, com isso, alcançar uma vida de justiça. E não havia nada de errado nisso. O problema do cumprimento da justiça praticada pelos mestres da lei e pelos fariseus era simplesmente porque era um cumprimento do ato exterior, ou seja, uma ação externa. Eles não se importavam com o coração, e sim com a conduta que eles tinham. O ensino deles enfatizava o ato simplesmente externo. É por esse motivo que Jesus ele diz aos seus discípulos que se a justiça praticada por eles, por esses discípulos, for menor ou não for superior à justiça dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrariam no reino de Deus. Isso a gente encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 20, e eu vou trabalhar esse texto de Mateus a partir do capítulo 5, durante esse estudo, essa reflexão de hoje. As passagens do Evangelho de Mateus, assim como tenho dito, a partir do capítulo 5, nos traz luz em relação à justiça do reino. Justiça essa que é superior ao dos fariseus e mestres da lei, que Jesus comentou aos seus discípulos. Então, a pergunta é, qual é o conceito de justiça na Bíblia? Para que eu possa entender o que nós estamos agora discorrendo do assunto, sobre a justiça do reino, eu preciso primeiramente entender qual é o conceito bíblico de justiça. E o conceito bíblico de justiça, de uma forma muito concisa, reduzida, né, mais simples e compreensível de entender, é o seguinte: a justiça, de acordo com a Bíblia,
é um conceito multifacetado, profundamente enraizado na natureza do próprio Deus. Ou seja, Deus, ele é justo em essência, ele é justo. Ele representa os padrões morais absolutos pelos quais a essência divina e as ações de Deus são consistentes e perfeitas. Biblicamente, a justiça refere-se ao estado de ser moralmente correto ou justificável, uma posição que é inatingível apenas através do esforço humano. E é por esse fato que Jesus, ele é o nosso justificador diante de Deus. A justiça que Deus exige é a justiça do seu reino, e que ele concede, Deus que nos concede, à medida que ele reina em nossas vidas. Ou seja, essa justiça do reino, nós só conseguimos ou alcançamos através do nosso justificador, que é Jesus Cristo, diante de Deus. Ou seja, Jesus se fez justiça por nós. E isso só é permitido, ou só nós alcançamos atingir, quando ele passa a reinar em nossa vida. E a pergunta que nós podemos fazer ao texto é: e qual é a justiça do reino? Nós podemos encontrar respostas nas ilustrações fornecidas pelo nosso Senhor Jesus, como falei anteriormente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, falando sobre o sermão da montanha, né, ou as bem-aventuranças, como é conhecido, e discorrendo aí até o capítulo 7. O Senhor Jesus traz algumas instruções, ensinamentos e princípios relacionados a essa justiça. Eu irei apresentar aqui apenas 2 textos, ok, desses princípios, por causa do nosso tempo. É bastante curto e limitado. E se você quiser, em outra oportunidade, nós podemos nos aprofundar mais sobre isso. A primeira passagem que eu queria aqui apresentar está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 21, a partir do verso 21. A palavra de Deus, ela diz assim, irei aqui ler para você. Ela diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Lembrando que essas palavras é do Senhor Jesus, se referindo a toda a multidão que o acompanhava e os seus discípulos. Então ele diz: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Nesse caso, Jesus está falando do decálogo, os 10 mandamentos ali dado por Deus por Moisés, a Moisés. A lei do Antigo Testamento, ou a tradição rabínica e a lei moderna, reconhece 2 tipos de homicídios. Nós conhecemos o homicídio que é intencional, é culposo, intencional, e o homicídio acidental. Embora os 2 resultem na morte de uma vítima inocente, há uma diferença de motivação de ação e, portanto, a diferença no grau de culpa que a lei leva em consideração. O que eu estou querendo dizer aqui é que, dependendo do tipo de assassinato, né, ou sendo intencional ou não intencional, é dado a sua pena, né, de prisão. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo. Independente, eu sei que há uma vítima que morreu, mas o peso dado por esses 2 atos sendo a mesma coisa, sendo um assassinato, dado pela nossa lei moderna e mesmo pela tradição rabínica, eram dados em valores diferentes. A questão da condenação era diferenciada. Mas o problema é que Jesus, ele vai muito mais além do que isso. Ele diz: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão sujeito a julgamento. Ou seja, Jesus ele coloca aqui um adendo a mais do que isso. Ele diz: se você simplesmente se irá contra o seu irmão, você estará sujeito a julgamento. Você pode até pensar, mas pastor, isso ele se referiu na questão de uma ira injustificável, a ira para o qual não houve nenhuma provocação, uma ira sem motivo. É desse tipo de ira que Jesus está está falando sobre isso. É desse tipo de ira que ele está se colocando ou simplesmente escrevendo sobre isso. Mas, meu irmão, eu preciso ser muito sincero com você. Não foi isso que Jesus ele quis dizer. Ele disse: aquele que se irá contra o seu irmão. Aqui, independe se a ira ela é uma ira com ou sem
motivo, é simplesmente o fato de irar-se. O foco aqui é que Jesus adverte ao homem em relação à própria ira em si. A ira que é gerada no coração do homem, ela passa a ser pecado diante de Deus. Então Jesus ele está dizendo, olha, o matar é pecado diante de Deus. Vocês ouviram o que os seus antepassados falaram. Mas eu quero acrescentar algo mais profundo para vocês. Não é o só matar, mas se você se irar contra o seu irmão, você vai estar sujeito a julgamento. Ou seja, a partir do momento que você gera ira dentro do seu coração, independente se é uma ira por causa de um motivo que foi gerado ou não, ele passa a ser pecado diante de Deus. No ensino dos mestres da lei, como tinha relatado, eles enfatizavam o ato externo. Como eu falei anteriormente para você, um homem ele podia sentir ira contra uma outra pessoa e não ser culpado de pecado por simplesmente se controlar dessa ira. Mas Jesus diz que isso não é uma justiça verdadeira. Não é o ato exterior que é de suma importância, mas a atitude do coração. É exatamente isso que Jesus está dizendo e passando para a sua audiência ali naquele momento. O Dr. Led, em seu livro, O Evangelho do Reino, ele diz o seguinte, que a justiça que o reino de Deus exige não trata só de atos exteriores de pecado. Ela busca um motivo por trás do ato, da obra, ela busca o coração e lida com o homem em si mesmo diante do próprio Deus. Ele continua dizendo o seguinte, a justiça do reino afirma, é mais importante o que você é do que o que você faz. Você lembra da passagem quando Jesus repreende os fariseus, os chamando de sepulcros caiados? Pois é. O problema ali é que por eles cumprirem o ato externo, eles se achavam justos diante de Deus, mas os seus corações estavam completamente contaminados pelo pecado. A justiça do reino, ela exige que eu não sinta nenhum mal em meu coração em relação ao meu próximo, em relação ao meu irmão. É óbvio que essa justiça de coração, ela é um dom de Deus. É aquilo que falamos. Jesus, ele é o nosso justificador. Jesus nos faz justiça em relação a nós diante de Deus. A segunda passagem relacionada à justiça do reino, ela está também no mesmo evangelho, no capítulo 5, a partir ali do versículo 27 e 28. Jesus, ele diz assim, à sua audiência, aqueles que estavam reunidos juntamente com ele. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mais uma vez, a justiça do reino de Deus é a do coração que contrasta com a mera retidão conduta. Ou seja, é o interior que se contrasta com o exterior. Os mestres da lei, eles proibiam, sim, o relacionamento ilícito, sexual ilícito, sim. E se a pessoa se abstivesse de tal conduta pecaminosa, essa pessoa se tornaria inocente. Mas Jesus afirma que há um padrão mais alto que estabelece as exigências tanto para o homem como para a mulher. É o padrão do reino de Deus. Jesus, ele está preocupado com a condição do nosso coração e com a atitude interior da nossa mente. Ele não está preocupado simplesmente com o ato externo. Você pode estar agindo corretamente exteriormente, mas dentro do seu coração você está com muita raiva, irado, com vontade de matar, de acabar com aquela pessoa, de destruir. Então é exatamente isso que Jesus está falando. Ele não está preocupado simplesmente com o ato externo, mas com a atitude do nosso coração e com a condição que se encontra no nosso coração e com a nossa atitude interior, que é vinda da nossa mente. O Dr. Led, ele diz o seguinte, o reino de Deus não paira somente no aspecto exterior. Ele penetra em nossos pensamentos e fantasias, no propósito da mente e do coração. Ele chega até a própria essência do nosso ser. Imagine você. Concluindo e finalizando hoje esse estudo sobre a justiça do reino, que
o que é que ela pode nos conceder? Essa justiça, ela pode nos conceder a pureza perfeita, a honestidade perfeita, o perdão perfeito e o amor perfeito. Essa justiça que o reino de Deus exige, é Ele mesmo que nos concede. Ela é alcançada pela graça, através do seu Filho Jesus. Irmãos, eu espero que vocês tenham gostado e apreciado dessa nossa meditação durante essa semana. E como falei anteriormente, se vocês quiserem, a gente pode se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. O nosso tempo é muito limitado, é muito curto, e para que não seja tão exaustivo ao ponto de ser cansativo também, eu apresentei somente esses dois textos falando sobre esse princípio do coração, né, da intenção do coração, a intenção da nossa mente em relação ao nosso próximo, em relação ao próprio Deus. E assim a gente termina mais um programa. Naquilo que eu acertei, a glória seja dada ao bom Deus. Naquilo que eu errei, a glória seja dada a mim mesmo. A você que nos acompanhou até aqui, fica o abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. À la prochaine. Au revoir. A bientôt. Até mais.